Bom dia. Para tratar do tema deste painel 1, que está na programação, governança corporativa, uma importante aliada para a longevidade das empresas familiares, nós temos o prazer e a honra de convidar representantes das instituições de referência nesse assunto no Brasil, que é o IBGC e o UFBN. Representando o IBGC, eu convido nosso amigo quase pernambucano, Emílio Carazai, que faz parte do Conselho de Administração do Instituto, para sentar aqui. E convido, representando o UFBN, Priscila Orlandi. Orlandi ou Orlandi, Priscila? Orlandi, que é diretora executiva do UFBN. Emílio, além de conselheiro de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é sócio da Habitasec, advisor da Roland Berger, é conselheiro de administração da VIX Logística e da MDL Reality e conselheiro consultivo do Banco Modal. Já atuou no Banorte, no Grupo Bom Preço, aqui em Pernambuco, já morou vários anos aqui em Pernambuco, inclusive, além de conselheiro e tem uma atuação na Medial Saúde, na Editora Abril, na Caixa Econômica e várias outras empresas no Brasil. É conselheiro certificado pelo IBGC e é coordenador do Comitê de Auditoria do IBGC. É formado em Direito, com mestrado pela Manchester Business School, na Inglaterra. Priscila Orlandi, que é diretora executiva do FBN, é formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pós-graduada em Administração de Marketing pela FAAP e pós-graduada pela New York University em Digital Media Marketing. Possui cursos de especialização em Gestão de Empresas Familiares pelo INSPER, Programa de Desenvolvimento de Executivos pela Fundação Dom Cabral e Governança para Fundações e Institutos Empresariais pelo IBGC. E coordena as atividades todas do FBN como diretora executiva. Bom, agora vamos lá. Emílio, primeiro você com a palavra, qual a importância da governança corporativa para as empresas familiares e qual o papel do IBGC nesse tema? Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer os organizadores por esse convite honroso ao Instituto e a mim, dizer do meu prazer, cada vez que eu volto a essa cidade, que foi minha cidade de adoção, em pelo menos 2 oportunidades memoráveis, no Banorte e no Bom Preço, e eu devo dizer também no Snipe, que eu adorava velejar no Snipe. O tempo que me foi concedido para abordar um tema tão sensível, tão relevante para as empresas, nomeadamente para as empresas familiares, é exíguo, e eu tinha que escolher uma perspectiva. Não foi difícil, porque eu tenho uma preferência. Quando eu ataco o tema da governança corporativa, eu faço pela dimensão da geração de valor. Tem um autor muito conhecido nos Estados Unidos sobre governança corporativa que fala governance is about leadership. Governança diz respeito à liderança. Eu diria também, mas eu sempre prefiro olhar a governança como um sistema de geração de valor. E, num dos livros que o IBGC publica anualmente, por ocasião do seu simpósio, eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos propondo que as empresas tenham um plano de geração de valor, que fica acima do plano estratégico e acima do plano de negócios, do business plan. E que esse plano de geração de valor ele não seja algo discursivo ou abstrato, que ele tenha efetivamente, que ele seja ancorado numa métrica de mensuração de valor. De um modo geral, eu verifico
que as empresas, elas, mesmo empresas supostamente complexas e sofisticadas, elas não têm uma métrica de mensuração de valor. Às vezes, quando eu levanto esse tema, é até motivo de perplexidade. Elas medem retorno sobre patrimônio líquido, tem lá vários Key Performance Indicators, KPIs, indicadores relevantes de desempenho, mas ainda visitaram e se instrumentalizaram para medir o lucro econômico, que é a dimensão do retorno efetivo, do valor agregado, do valor econômico gerado. E o lucro econômico, o conceito é simples, mas a mensuração, às vezes, é desafiadora. O conceito de lucro econômico é o excedente acima do custo do capital total consumido, empregado pela empresa. Tanto o capital próprio como o capital de terceiros. Capital de terceiros, credores, fornecedores e eventuais outros. Normalmente, isso não é fixado, e na medida que não é fixado, na medida que não existe uma métrica para isso, a estratégia não está também vinculada à mensuração do lucro econômico e a remuneração dos executivos e dos trabalhadores também não está vinculada à estratégia e, consequentemente, não está vinculada também à mensuração do lucro econômico. Então, essa é a minha abordagem preferida. Nesse livro tem lá um capítulo que eu escrevi propondo que as empresas tivessem... Esse plano de geração de valor, ele pode ser de uma página, mas é importante que ele exista efetivamente, que haja essa métrica e que essa métrica esteja vinculada à estratégia e, por sua vez, à remuneração. Um sistema de remuneração que não contempla a estratégia, um sistema de remuneração que não leva em consideração a geração de lucro econômico, ele pode estar produzindo incentivos que não convergem necessariamente para as necessidades, para o propósito da empresa. Eu vou passar rapidamente uma apresentação, espero ter tempo suficiente para isso. O IBGC, se vocês acessarem o site do IBGC, o portal do IBGC, vocês vão encontrar, muitos de vocês já estão familiarizados, já participaram de vários eventos do IBGC. O capítulo de Pernambuco, sob a liderança do Antônio Jorge, aqui é bastante ativo nesse sentido. Ele tem como a sua principal produção intelectual o Código de Boas Práticas de Governança Corporativa das Empresas, que, nesse momento, foi submetido à audiência pública e passa pela sua 5ª revisão. Ele tem também uma comunidade de conselheiros certificados, que é coordenado pelo Marcos Jacobina, que está aqui presente e vai participar com vocês desse evento integralmente. Esse código, a primeira versão dele foi posta a público em 1999, como eu disse, passa pela 5ª revisão agora, e tem um envolvimento no mercado de capitais muito importante, autoridades reguladoras também. O BGC, nesse momento, ele coordena um chamado Grupo Interagentes, do qual participam 11 associações, Ambima, Abrasca, Abimec, todas as associações ligadas efetivamente ao mercado, contribuem intelectualmente para a elaboração desse código. É o documento principal. Eu gostaria de passar rapidamente pelo conceito de governança, um conceito mais ou menos clássico. Geração de valor eu falei. Gostaria de tocar também no tema de reputação e confiança, integridade, os benefícios da governança e deixar com vocês algumas sugestões de leituras. O título do painel me deixou intrigado. Intrigado no sentido do Sul, não no sentido do Nordeste. Tem sentido diferente.
a governança como aliada. Aí eu fiquei pensando assim, mas isso dá uma ideia de que você tem um grau de liberdade de usar ou não usar a governança. E eu fiquei pensando, como seria uma empresa sem governança? Existe empresa sem governança? Provavelmente não. O que é como ocorre com a estratégia. Você pode ter uma governança explícita, formal, ritualizada, ou ter uma governança implícita, informal, mas ela está lá, ela existe, é como estratégia. Não existe empresa sem estratégia. Ela pode existir empresa sem plano estratégico, mas existe uma estratégia, mesmo que implícita, não explicitada, não formalizada. E a ideia de governança como aliada, como um grau de liberdade, eu posso ter, eu posso não ter governança, me deixou um pouco intrigado. Na realidade, a empresa não prescinde da governança. O que nós estamos falando aqui é de ter uma governança mais formalizada e mais focada na geração de valor. Falando do IBGC, o IBGC é uma organização sem fins lucrativos, faz 20 anos esse ano, recebe uma contribuição muito importante pro bono, sem remuneração, de mais de 400 pessoas que participam das suas comissões voluntariamente, em diferentes temas, e, a rigor, é um think tank, é um centro de produção intelectual na área de governança corporativa. Nesse ano, nos anos mais recentes, inicialmente o IBGC nasceu muito comprometido com a Bolsa, com as empresas listadas na Bolsa, com as empresas de capital aberto. Depois ele fez um movimento em direção às empresas fechadas, mais recentemente em relação fez um movimento bem sucedido em direção às empresas familiares, como esse evento aqui, e neste ano, neste último plano estratégico, em direção às estatais. Nós temos lá uma comissão que já tem 5 anos, que vem tratando do tema das estatais. Nós elaboramos uma carta de opinião, publicamos uma carta de diretrizes sobre estatais. Eu tenho participado desse grupo também, por conta da minha experiência em governo. Houve um determinado momento em que eu participei no governo aqui de Pernambuco, participei no governo federal 3 vezes, por último, na presidência da Caixa, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, e isso me deu uma vivência sobre estatais, e eu fui convidado, então, para encarar esse desafio. Recentemente, nós estivemos em Brasília, divulgando essa nossa carta, junto a vários órgãos lá em Brasília, e, entre eles, um departamento que faz a supervisão de estatais no Ministério do Planejamento. Para vocês terem uma ideia, esse departamento chama-se DEST, e a sigla dele é DEST, e ele faz uma supervisão ao nível federal de 140 empresas estatais. O IBGC organiza palestras, cursos, eventos, tem um simpósio anual, está muito voltado para a produção intelectual e educação. Tem o programa de certificação, que eu já mencionei, e, atualmente, ele hospeda a Global Reporting Initiative aqui no Brasil, faz parte de uma rede de institutos latino-americanos e da Global Network of Directors Institute, que é uma instituição que congrega todos esses IBGCs dos vários países do mundo, né? Tem um relacionamento internacional muito forte. De 2 em 2 anos, o IBGC organiza uma jornada técnica que vai para um determinado país, né? Nós fomos à Escandinávia, fomos à Austrália, e esse ano, em junho, nós fomos à Alemanha. E o IBGC
se envolve, evidentemente, com determinadas causas. Uma delas é o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. O conceito de governança corporativa que mais me agrada é esse de que a governança corporativa é um sistema. Não é apenas um conceito abstrato, é um sistema, tem uma série de instrumentos, de ferramentas, é uma plataforma com o objetivo de valorizar as empresas como entidades econômicas sustentáveis, longevas. As boas práticas de governança convertem princípios éticos em recomendações que orientam sócios, administradores, órgãos de controle, com vista a harmonizar o interesse dos stakeholders, que eu prefiro traduzir por partes relevantes interessadas. Esse é um conceito muito caro ao IBGC, é de que os stakeholders, as partes relevantes interessadas, fornecedores, colaboradores, órgãos reguladores, investidores, credores, sejam tratados com equidade. É um conceito moderno e é um conceito que vai muito além da impressão que muitos proprietários têm com relação à empresa. Nós temos chamado a atenção com relação à propriedade, se vocês levarem em consideração aquela fórmula clássica do John Davis, né, daqueles 3 círculos que eu vou mostrar depois, que se interseccionam, você tem a família, a propriedade e o negócio. Do ponto de vista de propriedade, é sempre bom lembrar aos proprietários que eles não são donos da empresa, eles são donos das cotas e das ações. Eles não são donos da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica à parte, separada da pessoa física do proprietário. Isso foi uma conquista do direito moderno, que não tem muito mais, não chega a ter 200 anos, quando se criou essa ideia de que é possível ter uma pessoa jurídica, uma pessoa que não é a pessoa física, que não é a pessoa natural. Quer dizer, aqui não tem nenhum dono de empresa. Aqui não tem nenhum dono de empresa, aqui tem dono de cotas e de ações. Tanto é que, se você pudesse fazer o que quisesse com a sua empresa, você podia fechar uma empresa saudável. Está aqui o meu amigo Luiz Rodrigues, que vai dizer para vocês, que é um especialista em direito empresarial, vai dizer para vocês que um empresário não pode, licitamente, fechar uma empresa saudável. A legislação proíbe. Ele pode vender as cotas e pode vender as ações, mas ele não pode fechar a empresa, uma empresa saudável. Uma demonstração clara de que há separação das pessoas. No IBGC, a gente costuma afirmar que a governança corporativa é uma jornada. Ela tem passos simples, iniciais, um processo de educação, de conscientização. Você não precisa ir ali na esquina e comprar um kit, comprar um pacote de governança corporativa, até porque, normalmente, sairia muito caro. São passos que são dados à medida em que a empresa demanda, que os propósitos da empresa, que a empresa vai crescendo, se tornando mais complexa. Você pode ir do mais simples para o mais complexo, de tal modo a chegar a ter um sistema de governança corporativa mais sofisticado. Mas é uma jornada, é um caminho, não é alguma coisa que você vai lá na esquina, compra o pacote e implanta o pacote. Não é isso. É um processo que inicia barato, e depois, evidentemente, à medida que a empresa pode suportar, vai colocando mais instrumentos, mais conselheiros independentes, um conselho, uma secretaria de conselho e assim por diante. Uma vez que já tenha, como diz o John Davis, para você organizar uma empresa familiar, você começa primeiro por organizar a família, uma vez que você já tenha organizado a família. É uma jornada até porque as coisas evoluem, né?
as coisas mudam. É interessante. A empresa muda, o ambiente macroeconômico muda, a gente, num determinado momento, vive uma bolha de superconsumo e, de repente, a gente se encontra no desafio que nós nos encontramos, e a empresa precisa ter essa flexibilidade. E a governança corporativa também precisa se adaptar, precisa ter instrumentos para se adaptar em relação a isso. E, como eu antecipei, o propósito é o de obter lucro econômico para que a empresa seja longeva. Lucro econômico para que a empresa tenha sustentabilidade, para que ela possa se reproduzir no tempo. Eu falei também da importância do conceito de equidade com as partes relevantes interessadas, os stakeholders, né? Começando dos proprietários, investidores, administradores, funcionários, os governos. O governo é uma parte relevante, interessada, de grande importância, leva uma parte importante do valor gerado, as comunidades e assim por diante. Gostaria de... Me restam poucos minutos e eu não gostaria de deixar de falar de reputação e confiança. Normalmente, quando se toca nesse tema, a impressão que se tem é que é um tema abstrato. A reputação, a imagem da empresa. Eu gostaria de tocar em duas dimensões bem práticas nessa questão de reputação e confiança. Tem um autor de marketing chamado Al Ries que diz que o consumidor, quando ele se relaciona ou com um produto, ou com uma marca, ou com uma empresa, que ele desenvolve um conceito, e esse conceito é duradouro. Então, quando você lembra, Nestlé, você tem um conceito, Danone, você tem um conceito, Chevrolet, você tem um conceito, Ford, você tem um conceito, e ele diz que esse conceito é tão forte, o conceito de imagem é tão forte, que, se a empresa quiser mudar esse conceito, ela vai gastar muito dinheiro e, às vezes, nem vale a pena. Isso está associado com reputação. A reputação, consequentemente, ela abarca, ela envolve o fundo de comércio, ela envolve valor, efetivamente. Reputação tem valor econômico. E a segunda dimensão prática da reputação é que a reputação afeta o custo de capital para a empresa. Uma empresa que tem boa reputação tem um custo de capital menor. Uma empresa que tem má reputação tem um custo de capital maior. Com relação à confiança, não é muito diferente. A confiança ela tem uma importância... até uma importância do ponto de vista de redução do custo de transação. Aquilo que nós chamamos de conveniência, a gente usa muito essa palavra conveniência, a gente fala até de loja de conveniência. Conveniência é custo de transação. Você vai ao supermercado e não vai ao hiper, porque o supermercado é perto da sua casa. E é por isso que a margem e os preços do supermercado são mais altos do que o do hiper. Vocês não sabiam? Fiquem sabendo. A margem de lucro do hiper é menor do que a margem de lucro do supermercado, porque é conveniente para você. Então, para você, é um redutor de custo de transação. Então, a confiança, se a empresa estabelece uma relação de confiança com o investidor, quando chega numa prateleira e tem 10 marcas, por exemplo, ele escolhe a marca que ele tem confiança, porque isso reduz o tempo que ele vai gastar fazendo compra. Esse é só um exemplo prático. A gente avalia o tempo todo. Inclusive, eu fui presidente da Medial Saúde, que na época era o maior plano de saúde do Brasil, e as pessoas falavam assim, saúde não tem preço. Mentira. As famílias determinam o preço da saúde. Imagine só quanto elas gastam quando uma criança tem uma doença grave e quanto um idoso tem uma criança grave.
Uma criança com doença grave, a família vende o apartamento, a família levanta fundos de maneira fantástica. O idoso com algum problema grave, ninguém vai vender o apartamento. Ou seja, há uma determinação de preço também. Então, esse é um fundamento importante, né, na vida das pessoas. É um redutor de custo capital. Hoje em dia, estou chegando ao fim, ameaçado aqui por um... Hoje em dia, surge, inclusive, a CGU, a Controladoria Geral da União, está preparando um manual, um guia para as estatais sobre integridade. É um conceito que vocês vão começar a ouvir com mais frequência. Integridade. Integridade, a CGU pretende avaliar a integridade nas estatais. O que significa isso? Provavelmente vai vir para o nosso mundo do mercado privado também. É verificar se essas coisas que... Primeiro, se existem. Tem código de ética? Tem. Tem código de conduta? Tem. Aplica. A auditoria funciona satisfatoriamente, a empresa tem métrica de geração de valor, existe uma política de compliance, existe uma política de consequência, accountability, a prestação de contas, funciona efetivamente. Então, esse é o conceito de integridade. Quer dizer, é você já medir, não apenas se essas ferramentas existem, mas se elas são aplicadas e se elas são aplicadas satisfatoriamente. Os benefícios, esse público aqui presente já deve estar suficientemente familiarizado com os benefícios da adoção da governança corporativa, organiza a família, concilia o crescimento familiar com o crescimento do negócio, educa os herdeiros para o papel de acionistas, o processo de sucessão. Eu não preciso entrar nesses detalhes. Ontem mesmo houve um evento que discutiu bastante esse ponto. Essa imagem é uma imagem clássica, propriedade, família e negócio. Hoje em dia, inclusive, como já houve bastante cuidado com a família, estruturação com a propriedade, as empresas começam a se voltar, as empresas familiares começam a se voltar cada vez mais para ferramentas mais modernas, avançadas, sofisticadas na área do próprio negócio. Por fim, eu estou tentando chegar no fim aqui, viu? Estou apertando o botão certo. Agora, a gente gosta de mostrar esse gráfico, porque esse gráfico ele tem duas dimensões principais aí. A linha vermelha é o índice da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, que é o retorno médio das empresas listadas. Tem 500 listadas, 350 de capital aberto. E foi depois que se implantou lá o novo mercado, criou-se um índice chamado Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, de empresas que realmente passaram por um checklist, por uma lista de lavanderia lá de coisas na área de governança corporativa, e a gente verifica claramente que elas têm um desempenho melhor, essas que têm a governança corporativa diferenciada, tem um desempenho melhor do que o índice da Bolsa. É lógico que fica a pergunta para o pessoal que tem treinamento em estatística, que esse índice a gente não consegue determinar a causalidade. A empresa que já é suficientemente sofisticada para adotar a governança corporativa, ou é a governança corporativa que faz com que ela tenha um desempenho? A gente não consegue determinar isso ainda, mas há uma correlação. Finalmente, leituras, várias que vocês podem acessar no portal do próprio IBGC. Tem muita coisa interessante lá, na área, muita publicação, inclusive na área de empresas familiares, e alguns outros livros
que, para quem tem aspiração de ir mais fundo nessa questão de governança corporativa, desde o livro do Michele, que é governança corporativa, que ele fez um resumo de tudo para líderes, muito interessante, é muito útil, até uma bíblia que alguns professores australianos fizeram, coletando tudo que tinha de mais importante, mais moderno, mais avançado sobre governança corporativa. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. E com a palavra, Priscila. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, esse grupo grande. A gente esteve aqui em Recife ano passado, e um grupo menor. O FBN sabe que para estar em todas as capitais do Brasil não é fácil, então já parabenizo o Grupo Rumo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Deixa eu esperar um pouquinho para colocar. Já estou preocupada com a Elane aqui, que eu já vi que ela tem plaquinha de 5, 1... Né, o tempo está apertado. Bom, antes de falar um pouco do FBN, eu queria contextualizar empresas familiares no mundo. 2/3 de todas as empresas no mundo são familiares. Na União Europeia, 75%. E na Índia, 65% representam o PIB do país. 75% das empresas familiares. No Brasil, 256 das 300 maiores empresas do país são familiares, representam 50% do PIB e 75% de todos os empregos gerados no país. Então, tem tudo a ver aqui o fórum, e muitas vezes as empresas familiares não têm noção do poder que elas têm e da força que elas têm. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o FBN e como que o FBN, aqui no Brasil, tem tentado ajudar as empresas familiares. O FBN foi fundado na Suíça, há 25 anos atrás, por empresas familiares também, e hoje existe em mais de 60 países no mundo todo. São 8.500 membros familiares e mais de 2.500 empresas associadas. Aqui no Brasil, nós, esse ano, completamos 15 anos. Somos uma instituição, também como o BGC, sem fins lucrativos, e também formado por membros de empresas familiares. Qual que é o nosso propósito? Ser uma rede de famílias empresárias que compartilham experiências, inspirando a evolução de seus legados. Ao longo do que eu vou apresentar aqui hoje, do que a gente faz, vocês vão entender o que a gente tenta buscar esse propósito em todas as ações feitas pelo FBN. E o nosso slogan, né, de famílias para famílias. A gente tem muitos cases, a gente tenta sempre promover o networking da empresa familiar. É uma empresa, um membro de família aprendendo com o outro. Qual que é a nossa estrutura? Nós somos um instituto, então temos uma assembleia, um conselho de administração, que eu vou passar quem são os participantes no slide seguinte, uma diretoria executiva e os comitês de apoio que ajudam a gente a elaborar todo o programa que a gente faz durante o ano. Nosso conselho de administração do mandato de 2014 até 2016, a presidente é a Eleuzinha, do Grupo Algar, ela é terceira geração da família. Cristiano Biagi, Sorocaba Refrescos, é vice-presidente. Marina Sirotsky, do Grupo RBS, terceira geração, ela é conselheira e também coordenadora do comitê Next Generation. Next Generation é Futuras Gerações. E os conselheiros, a IEDA Grupo Simões, de Manaus, eles engarrafam Coca-Cola, tem concessionárias. O Seu Giro, a gente fala seu porque ele é o mais velho do conselho, é uma pessoa, né, que de muito respeito. Opa, tem tô de salto aqui. E ajuda muito a gente no FBN. Ele é da Jacto e a segunda geração. O Casé, que é da Cozil, uma construtora
aqui do Nordeste, o Liu, da Controle, e o Orlandinho, da De Pascoal. Bom, o que fazemos? O FBN defende o papel econômico, social e produtivo que a empresa familiar representa na nossa sociedade. Como é que a gente faz isso? A gente promove as empresas familiares, a gente difunde as melhores práticas e conhecimento para o sucesso das empresas familiares, a gente cria oportunidades para a troca de experiência entre as famílias e a gente desenvolve as futuras gerações. Não só o FBN Brasil, mas também o FBN Internacional, as futuras gerações a gente entende jovens de 18 a 40 anos. 40 pode parecer muito, mas, na realidade, você entende que, com 40, o jovem, né, vai estar apto a fazer a sucessão, a assumir a empresa da família. Vou passar um pouco como que a gente faz esse trabalho, né? Então, assim, eu falei um pouco do networking que a gente promove e como que a gente faz isso. A gente promove alguns encontros similares a esse que está tendo aqui hoje, em algumas capitais. A gente não consegue ir para todas, né? Então a gente faz uma agenda sempre no ano anterior. Esse ano a gente já foi para Florianópolis, São Paulo, a gente vai para o Rio e Goiânia. A gente tem feito alguns cafés da manhã com temas relacionados à empresa familiar, ou de interesse da empresa familiar, sempre em São Paulo, porque a malha aérea é mais fácil. Já teve café da manhã, aliás, eu acho que tem gente do Nordestão aqui, eles sempre são muito participativos do FBN. Eu fiz encontro em Florianópolis, eles tiveram participantes do Nordestão em Florianópolis. São Paulo, nos 2 cafés da manhã que a gente fez, a tributação de herança e planejamento sucessório também, e institutos e fundações. Os próximos são o cenário econômico para 2016 e um outro para as futuras gerações de educação financeira, que é um tema sempre preocupante. E um outro exemplo que eu queria dar, não só de exemplo, mas também de tipo de evento que a gente promove, pensando no network, são as visitas às empresas familiares. Esse ano a gente fez na RBS, em Porto Alegre, uma visita à empresa, e a gente vai fazer uma empolpeia na Jacto. E eu vou explicar um pouco como é que funciona esse visita à empresa. Basicamente, é a família empresária recebendo membros do FBN associados na empresa deles. Então, a gente teve uma abertura com o Nelson Sirotsky, que é a 2ª geração, pai da Marina Conselheira, que é a 3ª geração. Ele explicou um pouco sobre a família, como é que foi a fundação, como é que foi o trabalho dele na empresa, contou um momento que ele pediu demissão para o pai quando tinha 21 anos, e toda a trajetória profissional que ele teve dentro da empresa familiar e os desafios que ele teve. Em seguida, a Marina, que também é presidente do conselho da família deles, ela explicou um pouco como que eles estão estruturados, como que eles preparam as futuras gerações, os tipos de evento que eles fazem para a família. E depois a gente foi visitar a empresa. Então, a gente foi... Essa daqui qual que é? Aqui é a gente na sala de conselho, lá na RBS, com o Nelson, a Marina e os associados do FBN. A gente fez para um público um pouco mais jovem. Aqui é eu não sei qual é o nome aqui em Recife, em São Paulo é SPTV, mas é como se fosse o jornal do meio-dia, né, local. Então, eles estavam ao vivo, como? NETV. Aqui é a redação, né, da RBS, e tem em São Paulo seria o Pânico, mas tem um programa da rádio lá muito famoso, chamado Pretinho Básico, e a gente também foi visitar. Então, é um misto de conhecer um pouco a empresa, né, o que a empresa oferece, e a estrutura, como ela se estruturou nesses anos, o que ela fez, né, para estar aí já na 4ª geração. Um dado importante, no mundo, 5% das empresas familiares chegam na 3ª geração, passam para a 3ª geração. Então, assim, é um desafio muito grande. Quanto mais estruturado, não só na questão de governança corporativa, mas e principalmente governança familiar, as chances são maiores. E a gente tenta trazer esses exemplos através desse network entre as empresas familiares.
Eu vou aproveitar o Nordestão de novo, vou dar um outro exemplo aqui de visita à empresa. Quando eles estavam montando o Conselho de Administração de Família, eles se dividiram em grupo, uma família grande, e eles foram em 4 empresas do FBN, associadas. Eles marcaram visita... Já? Eles marcaram visita no Grupo Simões, em Manaus, foram recepcionados pela IEDA, marcaram visita na Luarte, em Lençóis Paulista, foram na Algar e foram na Jacto. Então, foram conhecer não só a empresa, mas também quais são as práticas, melhores práticas de vocês, como é que é o conselho de administração, como é o conselho de família, ele é remunerado ou não é remunerado, quais são as regras, né? Pode trabalhar alguém da família na empresa? Sim, não? Se pode, tem que ter trabalhado fora. Então, assim, é isso que o FBN tenta fazer, né? Promover as melhores práticas. Uma outra forma que a gente encontrou de promover esse network são os grupos de conversa. A gente fala GDC. Esse GDC não participa ninguém de fora, só membros de empresa familiar. Eles se encontram em torno de 8 vezes por ano. E eles conversam sobre questões do negócio, questões pessoais e da família. Às vezes, alguém de um membro de família empresária tem um amigo, um super amigo, mas não dá para conversar, né, suas questões. Jovens, por exemplo, ele vira para o amigo dele e fala assim: poxa, não sei o que eu vou fazer da vida, né? Aí vira o amigo, né, que não é de família empresária: poxa, mas você já nasceu rico, né? Sua família é dona de XYZ, o que você está preocupado com o que você vai fazer da sua vida? Você tem dinheiro para o resto da vida. E não é bem assim, né? Os jovens de família empresária, e quem de família empresária, tem suas questões, tem seus problemas também. Então, é um fórum pequeno, participa no máximo 10 pessoas, e discutem questões relevantes para eles. Não é terapia em grupo, mas é um misto de conselho, de amigos que entendem o que aquela pessoa está passando. O Encontro Nacional é um outro evento que a gente faz, um pouco maior, que vai acontecer agora dia 6 e 7 de outubro, em São Paulo, no WTC. O tema desse ano é o DNA da continuidade, os desafios ao longo das gerações para perpetuar o legado. A gente vai falar um pouco sobre crises, educação financeira para os herdeiros, né, como começar a governança familiar. Esse vai ser um painel que são basicamente pessoas que já tiveram no conselho do FBN, que estão com a sua governança familiar bem avançada e que vai ser um bate-papo, né? Então, nesse caso não é consultor, a gente até tem alguns consultores na programação, mas, assim, tá bom, como é que eu começo? Como é que eu convenço aquele primo que não está querendo mudar as coisas na empresa a implementar a governança familiar? E também o fundador, então a gente vai ter uma palestra para os fundadores. Aqui são só alguns destaques. Uma delas é da família Nishimura, né? Uma família empresária brasileira que venceu crises e se perpetuou. Eles vão falar não só de crises econômicas, né? O Giro já comentou que quando ele realmente achou que a empresa ia fechar foi no plano Collor. O Brasil está passando por um momento econômico-financeiro muito complicado. E o que a gente quis com essa palestra é trazer essa experiência de uma empresa que já tem aí mais de 60 anos. E eles vão falar também não só de crise econômica e financeira, mas também familiar, que eles passaram por algumas, e como eles solucionaram. Daqui fica ruim de enxergar. O outro é a família Lima, do Grupo Três Corações, né? Uma família empresária que, para crescer, se uniu com outra família empresária, e eles têm no DNA deles o desejo de continuar a empresa, de permanecer o seu legado, né? Que a gente vê muito isso, né? As empresas que fazem parte do FBN são aquelas que querem continuar. Eu quero chegar na 3ª geração, na 4ª geração, na 5ª geração. Eu tenho o desejo de continuar como uma família empresária, eu tenho orgulho disso. E o Beto, irmão da Marina, filho do Nelson, ele é um jovem que empreendeu muito cedo
e ele vai contar um pouco dessa motivação dele de ser de uma família empresária e ter empreendido, o que a empresa dele faz. O Emílio comentou aqui sobre a jornada técnica do IBGC. O FBN ajudou, tem o FBN Alemanha, e a gente fez a conexão para a jornada técnica que foi feita esse ano do IBGC. A Mônica, juntamente com a Eleuzinha, que é a presidente, fazem parte da comissão de empresas familiares do IBGC. Então, o que a gente vai apresentar? O que as empresas familiares alemãs estão fazendo quanto à governança familiar e corporativa. Uma das novidades nessa viagem, na jornada técnica que teve, é 2 conselhos. Então, a Mônica vai explicar sobre isso. A Mônica também é de uma família empresária, ela é do Sul. Acho que ela participa até do capítulo que tem lá em Jaraguá. Uma outra sobre educação, educar atitudes como... Eu não consigo ver aqui o nome certinho. Como ensinar filhos a lidar com o dinheiro. Isso, como exatamente. Como ensinar filhos a lidar com o dinheiro hoje e amanhã. Do Hans, ele trabalha com algumas famílias empresárias e a palestra dele é muito boa. Bom, eu vou ser rápida aqui, que faltam quantos minutos? Acabou? Entrando sobre os jovens, eu falei que o FBN trabalha bastante os jovens. A gente tem um programa que acontece por 6 meses, que são 5 encontros individuais, 5 encontros em grupo, são 3 individuais de coaching e uma viagem. O que acontece? Muitas vezes você não sabe como preparar esse jovem, como você motiva o jovem a querer saber sobre a história da família, o legado, ou ficam muitas vezes em dúvida, o que eu vou fazer? Né? Eu vou trabalhar na empresa? Não vou trabalhar na empresa? Então, a gente tenta, com este programa, com base também no networking, clarear as ideias dos jovens. A abertura já foi, aqui em 20 dias atrás, teve uma palestra do Renato Benhoft, falando da passagem de valores dos pais para os filhos, e com a Regina Skriplich e com o João Veloso, da família da Votorantim, contando qual que é a experiência deles nessa questão de passagem de valores. O próximo encontro vai ser agora no sábado, que é com o Alexandre de Stefani, aqueles filtros de barro. A família dele fabrica aqueles filtros que agora, em São Paulo, lá, a gente está com crise, né? Não só em São Paulo, mas em outras partes do Brasil, virou na moda ter filtros de barro em casa de novo. E ele fala da experiência dele de ter empreendido fora da empresa. Então, é uma outra experiência que é importante para os jovens. Em seguida, eles fazem uma dinâmica. O terceiro encontro é com o Gustavo Narras. Ele empreendeu dentro do negócio da família, e hoje a empresa dele faz parte da empresa da família. E depois uma outra palestra sobre educação financeira com o Dani Rapaport. O quarto encontro é uma visita à empresa da Jacto, que eu comentei. Eles têm um centro de inovação, eles têm hotel. A gente vai visitar a empresa em Pompeia. E, para fechar, mais 3 palestras. A primeira é da Regina Chama. A Regina é de uma família empresária que ela decidiu ser executiva. Hoje ela é diretora do Google. A segunda é com o Leonardo, da APSA, que ele é de uma família alemã, um pai muito rígido, que praticamente obrigava os filhos a trabalharem na empresa da família. Então, assim, são realidades diferentes que a gente tenta explicar um pouco, ou mostrar para o jovem, né, que os casos que existem. Olha, eu fui obrigado a trabalhar na minha empresa. Né? Chega um dado momento que ele fala, eu fiz terapia com meu pai. Né? Então, é esse tipo de abrangência que a gente tenta dar nesse programa. Coaching e a viagem do Vale do Silício. Vou passar aqui rapidamente. Essa viagem a gente faz com um foco no empreendedorismo, na inovação e, principalmente, para juntar esses jovens. Além do que, óbvio, né, tem visitas. Aqui são alguns temas que são abordados. São 7 dias de viagem, então... nanotecnologia, biotecnologia, né? A ideia é mostrar o que está vindo aí para frente nessa questão nas empresas no Vale do Silício. E tem visita no Face,
no Google, na Tesla e em várias empresas. E, no final do programa, eles tentam montar uma empresa, né, fazer um plano de negócios e apresentar para um investidor. Eu juro que faltam só 3. Mais ou menos, acho que são 3. O FBN Internacional faz um evento muito grande todo ano, né? Eles, cada ano acontece num continente, ou Américas, ou Europa, ou na Ásia. O ano passado foi em Dubai, ano retrasado foi no Rio de Janeiro, esse ano é em Montreux. Similar ao nosso, né, aqui de São Paulo, do Brasil, mas assim são muito mais visitas às empresas. Então, são 6 visitas às empresas na Suíça, né? O FBN, aliás, foi fundado na Suíça. Então, naquele modelo da RBS, acontecem 6 daqueles. Tem 2 viagens de aprendizado, 5 plenárias, que são palestras grandes, 16 sessões paralelas. Aqui são as visitas às empresas que têm, algumas estão na 6ª geração. E um outro serviço, vamos dizer assim, é um programa de estágio internacional em empresas familiares para os membros associados do FBN. Esse estágio pode ir de 1 mês até 12 meses. E ele, na realidade, quem quiser fazer o estágio, né, o jovem que quiser fazer o estágio, ele pode entrar no site do FBN Internacional, selecionar o país, a indústria e aplicar para a vaga, que é muito difícil, né? Como é que eu consigo fazer? Eu quero trabalhar numa empresa, às vezes não adianta pegar uma empresa de capital aberto, se ele tem o desejo de trabalhar na empresa familiar, na empresa dele, então ele buscar um estágio numa empresa familiar de fora. Eu vou dar até um exemplo que é da Coca-Cola. O sobrinho da Ieda, que é do Grupo Simões, ele vai fazer um estágio, agora em janeiro, na Coca-Cola, né, quem engarrafa a Coca-Cola na Espanha. Parceiros acadêmicos do FBN Brasil: IBGC, INSPER, Fundação Dom Cabral, Cambridge Institute HSM. O FBN é preocupado, né, em que os associados se preparem, né? Então, a gente incentiva que eles se capacitem. Então, os associados do FBN têm desconto em todas essas instituições. Eu vou passar o código de conduta, porque meu tempo já se foi. A associação do FBN, na realidade, é por indicação de outra empresa familiar associada, no mínimo 2ª geração, e a gente tem algumas categorias para a associação, é uma anuidade que se paga. E também tem o associado mantenedor. Bom, basicamente é isso, eu tive que correr, mas acho que está dentro do tempo. Obrigada. Tá bom, eu acho que a gente cumpriu aí, então, esse primeiro painel, tendo uma ideia mais geral da empresa familiar, governança corporativa na empresa familiar, e quais são as 2 instituições que que representam, né, esse tema no Brasil, né, não só no Brasil, como no mundo, as 2 instituições de referência nesse tema, o IBGC e o FBN. Mas, assim, pelo menos uma questão, assim, pela experiência aí do IBGC e do FBN, vocês acham que as empresas familiares estão mais ligadas nesse tema, né? Ou esse tema permanece um mito, fora de foco das famílias empresárias? Priscila, qual é a tua visão disso? O que eu percebi do ano passado para cá é que a gente teve uma procura maior nesses últimos meses. Os membros têm que ter o mesmo objetivo. Quem não tem até pode sair, mas eu acho que é importante o senso comum, né, de querer fazer isso para perpetuar o negócio e o legado. Eu invocaria aqui 2 ditados. Um ditado em inglês e um bem brasileiro. O inglês diz: "The fish rots from the head." O peixe apodrece a partir da cabeça.
é uma advertência, efetivamente, sobre a importância da governança. E tem um livro até com esse título, um livro escrito por um autor, com esse título, The Fish Rots from the Head, O Peixe apodrece a partir da cabeça. É um livro sobre governança, é um livro sobre conselho de administração, realmente muito interessante. É uma advertência, é um grito de advertência sobre a importância da governança. E o ditado brasileiro diz que não existe empresa maior do que a cabeça do seu dono. Daí a importância do processo educativo, daí a importância do desenvolvimento, daí a importância da organização da família, para que as questões da família fiquem adequadamente, satisfatoriamente resolvidas, sem contaminar, sem invadir as questões da empresa e do conselho da empresa, que podem terminar, e muito frequentemente terminam destruindo valor. Essa é uma questão que eu diria hoje que já está muito avançada, bastante avançada. O que a gente verifica é que há uma preocupação cada vez maior. A própria FBN é um exemplo fantástico, monumental, do esforço que se faz nessa área, uma mobilização muito grande, e há conceitos novos sendo incorporados. Essa experiência da Alemanha, que a Priscila mencionou, foi uma experiência muito interessante para a gente, porque a gente viu empresas. A primeira empresa que a gente visitou lá, por exemplo, tinha 240 anos. Tinha uma família que vivia de dividendos, exclusivamente de dividendos, com mais de 100 membros organizados, formalmente organizados, com mínimo de interferência sobre o negócio. E um dos conceitos, por exemplo, que a gente viu na Austrália, viu na Escandinávia, e agora recentemente na Alemanha, e que eu incorporei na minha vida profissional, nos meus contatos, nos conselhos, nas empresas, é o que eu chamo, para os membros da família, para os herdeiros, para os sucessores, que eu chamo de empregabilidade a mercado. O herdeiro, o sucessor, ele só terá ascendência sobre a própria empresa, ele só conseguirá se estabelecer como líder, efetivamente, se ele tiver empregabilidade a mercado. Assim, ele está ali por mérito, é um fenômeno meritocrático, não é um simples legado, não é pelo berço, não é apenas pelo nascimento. Isso é um pouco estranho à cultura brasileira. A cultura brasileira normalmente coloca o filhote já dentro da empresa, já começa pelo alto, pelo topo, com grandes desafios para a empresa e para o herdeiro, para o sucessor, começar pelo topo. Eu digo isso porque eu tive a felicidade de ser nomeado diretor estatutário do Banorte com 32 anos de idade, e foi um desafio enorme para mim. Eu gostaria de ter começado como chefe de carteira na agência, gerente. Eu tive que aprender tudo isso à força, muito rapidamente, porque eu comecei do topo, né? Então, eu vivi isso, embora não faça parte da família, viu, Gisela? Mas eu vivi essa circunstância na própria pele. Ok, muito obrigado. Passar a palavra para a Elane dar continuidade.